Você já se perguntou por que algumas coisas parecem demorar tanto? Porque a vida às vezes insiste em nos fazer esperar. Enquanto a mente grita por respostas, o coração sussurra: calma. Hoje, em Sabedoria do Buda, vamos mergulhar na arte sagrada da paciência. Não como resignação, mas como um poder silencioso que transforma o tempo em sabedoria. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vive cada instante. Histórias em O Jovem e o Bonsai. Em um silencioso mosteiro escondido entre montanhas cobertas de névoa, vivia um jovem noviço conhecido por sua impaciência. Todas as manhãs, enquanto o canto dos pássaros despertava o vale, ele se aproximava com entusiasmo para cuidar do seu pequeno bonsai. Dava-lhe água com precisão, limpava as folhas com delicadeza e até falava com ele em voz baixa, acreditando que sua devoção faria o milagre do crescimento acontecer mais depressa. Mas, no fundo, seu coração ardia de ansiedade. Queria que aquela pequena árvore se tornasse grande e forte, como se o crescimento do bonsai pudesse provar o seu próprio avanço espiritual. Desejava vê-lo florescer logo, como se a pressa pudesse convencer o tempo a correr um pouco mais rápido. Os dias passaram e o bonsai parecia o mesmo. Nenhum novo broto, nenhuma mudança visível. O jovem começou a se sentir frustrado. Acreditava estar fazendo tudo certo: água, luz, cuidado. E, ainda assim, nada acontecia. Certa tarde, enquanto o sol se escondia por trás das montanhas, ele se aproximou do mestre e perguntou com a voz carregada de desânimo: Mestre, por que ele não cresce, mesmo com tanto cuidado? O mestre o olhou com serenidade, sorriu com ternura e respondeu: porque o que você chama de cuidado é, na verdade, cobrança. O noviço franziu a testa, sem entender. Cobrança? Mas eu só quero que ele cresça. Dou tudo o que ele precisa. O mestre então se agachou ao lado do pequeno vaso, observou o tronco com calma e disse: você o rega com os olhos fixos no resultado, e a natureza não floresce sob vigilância. Naquela noite, o jovem não conseguiu dormir. As palavras do mestre ecoavam em sua mente, como o som do vento entre as folhas. Pela primeira vez, decidiu sentar-se ao lado do bonsai, sem esperar nada. Não o observou como um objetivo, mas como uma presença viva, silenciosa. Sentiu o perfume da terra úmida, o leve som dos insetos ao redor, o frio suave da noite tocando sua pele. E, de repente, algo mudou. Não na planta, mas dentro dele. Os dias viraram semanas. O jovem continuou regando o bonsai, mas agora sem pressa, sem expectativa. Seu gesto se tornou mais suave, sua mente mais tranquila. Até que, certa manhã, percebeu pequenos brotos surgindo entre os galhos. Sorriu, não com surpresa, mas com gratidão. Quando mostrou o bonsai ao mestre, este o contemplou em silêncio. Após um momento, disse: você não fez o bonsai crescer. Apenas aprendeu a crescer junto com ele. O jovem entendeu, então, que a paciência não é sobre esperar o tempo passar, mas sobre estar presente enquanto ele acontece. É confiar que cada gota, cada gesto, cada silêncio carrega um poder invisível, algo que só floresce quando o coração aprende a repousar. Desde aquele dia, o jovem nunca mais pediu para que nada crescesse depressa. Apenas sorriu, respirou e deixou o tempo ensinar o resto. O mundo que esqueceu de respirar. Vivemos em um tempo em que tudo acontece depressa. As mensagens chegam antes que o pensamento amadureça. As palavras são ditas sem pausa. As respostas são automáticas, e até o silêncio parece constrangido por não ter o que dizer. A pressa se infiltrou em tudo, nas conversas, nas escolhas, nos sonhos. Ela virou um hábito, uma identidade disfarçada de eficiência. Vivemos como se o tempo fosse um inimigo a ser vencido, como se cada segundo que passa nos deixasse mais distantes de algo que nem sabemos nomear. A pressa virou uma forma de existir, e o descanso, quase um pecado. Mas há um preço que pagamos sem perceber. Quando tudo precisa ser agora, o coração não tem espaço para florescer. A mente gira como um moinho sem vento, rodando em círculos sem mover nada. O corpo, cansado de acompanhar o ritmo do mundo, começa a falar através de dores, de insonias, de suspiros pesados que não encontram ar. E a alma, tão paciente, tão silenciosa, tenta avisar em sussurros: pare, respire, viva o instante.
A impaciência moderna é como uma febre silenciosa. Ela não queima de repente, apenas consome pouco a pouco. Está nos pequenos gestos, no impulso de desbloquear o celular sem motivo, na angústia de esperar uma resposta, na comparação constante com o que os outros fazem, no medo de ficar para trás, mesmo sem saber atrás de quê. Vivemos em uma corrida onde ninguém sabe o ponto de chegada, apenas o medo de parar. As cidades refletem esse ritmo. Os carros aceleram, os relógios piscam, os passos ecoam nas calçadas apressadas. E por baixo de tudo, há um silêncio sufocado, um silêncio que clama por espaço, por tempo, por um simples respiro. Nosso mundo está cheio de vozes, mas quase sem escuta, cheio de movimento, mas quase sem direção. Mas o Buda ensinava: a pressa nasce da mente que teme o vazio. E talvez seja esse o medo mais profundo da nossa era, ficar em silêncio consigo mesmo. É nesse vazio, esse espaço entre um pensamento e outro, que a verdadeira paz mora. Ali, onde o tempo desacelera e a respiração se torna clara, é possível ouvir o som sutil da vida pulsando sob o ruído do mundo, o vento que passa entre as folhas, o som distante de uma gota caindo, o ritmo do próprio coração. Tudo isso é a lembrança de que o instante presente é completo. Quando deixamos de lutar contra o ritmo natural das coisas, algo começa a se reorganizar dentro de nós. As pressas perdem força, as urgências se desfazem e a mente encontra repouso. Não é que o mundo pare, é que, pela primeira vez, aprendemos a mover-nos no compasso certo. A paciência não é uma virtude esquecida. É uma linguagem antiga que desaprendemos. Ela fala devagar, com gestos pequenos, um olhar atento, uma pausa antes da resposta, um sorriso que não precisa de motivo, um silêncio que acolhe em vez de preencher. E quando voltamos a compreender essa linguagem, algo muda dentro e fora de nós. Começamos a ver beleza na espera, a encontrar sentido no intervalo, a perceber que o tempo não é obstáculo, mas um espaço onde a vida se revela. O tempo, então, deixa de ser inimigo e se torna mestre. Ele nos ensina com paciência infinita que cada coisa tem o seu ciclo, cada flor o seu instante de desabrochar, cada sonho o seu próprio amanhecer. Nada nasce fora do tempo certo. Só nossa impaciência tenta convencer o contrário. Mas o tempo não se apressa. Ele apenas observa, amadurece e revela. E assim, quando paramos para ouvir, percebemos, o mundo esqueceu de respirar. Esqueceu do gesto simples e sagrado de inspirar fundo e sentir a vida entrando e saindo sem esforço, sem urgência. Mas ainda há quem se lembre, quem feche os olhos por um instante e encontre na respiração o fio invisível que liga tudo o que existe. Talvez a cura comece justamente aí. No instante em que você inspira fundo, sente o ar tocar o peito e permite que a vida respire junto com você. Porque, no fim, paciência é isso, respirar em paz com o tempo. Confiar que o universo sabe o seu próprio ritmo e que a flor do agora só se abre quando o coração aprende a esperar. Shanti, a paciência como raiz espiritual. Existe uma palavra antiga nos ensinamentos do Buda, Shanti. Ela não fala apenas sobre suportar o tempo, mas sobre acolher o instante com serenidade, confiança e entrega. Shanti é o solo invisível onde a alma cria raízes profundas. É o terreno fértil da calma, o espaço sagrado onde o espírito aprende a repousar. Sem ele, nenhuma flor interior consegue permanecer em pé, pois toda pressa desmancha o que ainda não aprendeu a existir. Ser paciente, na visão budista, é muito mais do que esperar. É não se perder enquanto se espera. É sustentar o coração em paz, mesmo quando tudo ao redor se move em desordem. É o poder silencioso de permanecer firme quando o mundo inteiro se agita. Ser paciente é guardar dentro de si uma chama que não se apaga, mesmo quando os ventos do tempo sopram forte. O praticante de Shanti aprende que o crescimento não pode ser apressado. Ele observa o ritmo do universo e percebe que tudo tem seu compasso. A lua não se apressa para encher, as marés não se apressam para subir e as flores não se abrem por ordem do desejo. Ele não força a flor a abrir, não empurra o rio para correr mais rápido, apenas confia, porque sabe que o tempo nunca se atrasa quando o coração está desperto. Quando a paciência se torna raiz, ela nos âncora no presente, e o agora se torna morada. Já não há necessidade de correr atrás da vida, porque é ela que passa a vir ao nosso encontro.
O tempo deixa de ser algo a temer e se transforma em um mestre gentil, ensinando-nos a estar inteiros em cada instante. Shanti é a fé silenciosa que se pratica na espera. É o gesto de respirar fundo quando o caminho parece parado. É o olhar que descobre aprendizado onde antes só via demora. Cada segundo que resistimos à pressa é uma semente de sabedoria plantada dentro de nós. E essas sementes, quando nutridas pelo silêncio, germinam em serenidade. Mas cultivar Shanti exige entrega. A mente moderna quer controle, quer garantias, quer resultados. Shanti, porém, convida ao oposto, a confiar no invisível, a aceitar que o não saber também é parte do caminho, a perceber que o tempo do universo é sempre mais sábio que o nosso. Na paciência, há rendição, e nessa rendição há liberdade. E assim, pouco a pouco, descobrimos que a paciência não é um castigo, mas uma dádiva espiritual. Um modo de viver em harmonia com o fluxo do universo, onde cada pausa é um convite à consciência e cada espera, um exercício de fé. Porque a paciência, quando verdadeiramente enraizada, deixa de ser uma virtude e se torna uma força. A força de quem confia no invisível, de quem sabe que a pressa é inimiga do florescer, e que o tempo do coração, esse tempo que não se mede em relógios, sempre floresce no momento exato. Quando a impaciência se torna sofrimento. A mente impaciente é como o metal no fogo. Quando o calor aumenta, ela se retorce, perde forma, tenta escapar da chama que a transforma. Mas é justamente nesse calor que o ferro bruto se torna algo novo, mais forte e mais puro. Assim acontece conosco. Quanto mais resistimos ao processo, mais difícil fica descobrir o que a vida está tentando forjar em nós. A impaciência é uma forma sutil de dor. Ela nasce da crença de que o presente é um erro, de que o que vivemos agora não basta. É o coração que quer chegar antes do próprio passo, a alma que exige flores sem respeitar o tempo da semente. Esse conflito entre o desejo e o instante gera um atrito invisível, um cansaço que corrói por dentro. Quantas vezes você se frustrou por um caminho demorar, por um plano não acontecer como esperava, ou por sentir que a vida estava em silêncio demais? Mas o sofrimento não vem da espera, vem da resistência. É o ato de empurrar o tempo com as mãos, sem perceber que o tempo não se move por empurrão, mas por entrega. O Buda dizia, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E a impaciência é essa escolha silenciosa de sofrer, de lutar contra o que já está em curso. Quando tentamos forçar o amadurecimento, criamos tensão, e essa tensão queima por dentro como o fogo que tenta consumir o próprio metal. A prática da paciência não é desistência, é sabedoria em estado de confiança. É o gesto de respirar fundo e aceitar o calor do momento, sabendo que ele também faz parte da lapidação. Não se trata de cruzar os braços, mas de compreender que o tempo é o verdadeiro artífice das coisas. Nada que é forjado com calma se quebra facilmente. Quando deixamos de exigir pressa, a mente encontra descanso, o corpo se suaviza e o coração, antes impaciente, aprende a pulsar no ritmo do que é real. O que parecia demora se revela como aprendizado. E o silêncio, antes incômodo, se torna parte do processo, o intervalo necessário entre um sopro e outro. Nada está parado. Mesmo o fogo que parece destruir está moldando. Mesmo a espera que parece vazia está ensinando. O tempo não castiga, ele cura. Ele lapida, mas só quem permanece atento percebe essa alquimia acontecendo. E é nesse calor manso da transformação que nasce a sabedoria. Porque a paciência não é lentidão, é clareza. É o momento em que deixamos de fugir do fogo e aprendemos a deixar que ele nos torne luz. A paciência como presença viva. A verdadeira paciência não habita o futuro. Ela não mora nos planos, nem nos sonhos, nem no um dia. Ela respira no agora, no simples ato de estar inteiro neste instante. Porque a vida não acontece amanhã, ela acontece enquanto você respira. A mente impaciente vive sempre adiantada, presa ao desejo de chegar, conquistar, concluir. Mas o coração paciente sabe permanecer, sabe ouvir o que o momento tem a dizer, sem tentar apressar o som. Estar presente é uma forma de oração silenciosa. Cada gesto simples, um olhar, uma respiração, um passo, se torna sagrado quando é vivido com atenção. A presença transforma o comum em templo e o tempo em mestre.
Quando estamos presentes, a espera deixa de ser castigo e se torna caminho. Descobrimos que o agora contém tudo: a paz, o sentido, o ensinamento. Nada está faltando. Só precisamos aprender a estar aqui, inteiros. A paciência, nesse sentido, é a arte de habitar o instante. De não fugir para o passado, nem se esconder no futuro. De perceber que, por trás da aparente lentidão da vida, há um ritmo invisível que conduz tudo com perfeição. É por isso que os mestres dizem: quando você estiver presente, o tempo se curva diante de você. Porque quem está plenamente desperto no agora não é prisioneiro do relógio, é amigo do mistério. E assim, pouco a pouco, descobrimos que paciência é presença viva, não uma espera vazia. É o coração que repousa em paz dentro do que é, sem exigir o que ainda não veio. A paciência consigo mesmo. Entre todas as formas de paciência, talvez a mais desafiadora seja a que cultivamos conosco. Somos impacientes com nossos erros, com o tempo que levamos para aprender, com as partes de nós que ainda tropeçam na sombra do desconhecido. Mas o caminho espiritual não exige perfeição, exige perdão, suavidade e acolhimento. Quantas vezes você se julgou por não ser o que imaginava ser, por ainda não ter alcançado o que esperava de si mesmo? Essa pressa de ser melhor é uma armadilha sutil do ego. Ela veste o crescimento com ansiedade e transforma cada aprendizado em cobrança silenciosa. O Buda ensinava que a compaixão começa dentro, e a paciência é a expressão mais profunda dessa compaixão. Quando somos gentis com nossas próprias quedas, abrimos espaço para que a verdadeira transformação aconteça. Nada floresce sob crítica constante, nem o coração humano, nem a alma que habita nele. A paciência consigo mesmo é o solo da cura. É olhar para o próprio processo com ternura, sabendo que cada passo, mesmo os mais lentos, é um passo sagrado. O tempo da alma não segue o relógio do mundo. E isso não é atraso, é sabedoria em ação. Quando acolhemos nossa lentidão, ela se transforma em presença. Quando aceitamos nossos limites, eles se tornam portais de entendimento. Nada se perde quando é vivido com atenção consciente. Ser paciente consigo é aprender a se ouvir sem pressa. É descansar da exigência de ser constante, de ser rápido, de ser perfeito. É confiar que a vida está moldando em silêncio aquilo que ainda não conseguimos enxergar. E quando finalmente aprendemos a nos esperar, descobrimos algo extraordinário. O amor próprio é feito de tempo. Tempo para errar, recomeçar, respirar e continuar florescendo no ritmo calmo, profundo e compassivo do coração. A paciência nos relacionamentos e conflitos. Quando convivemos com outros seres, a paciência é testada em sua forma mais pura. É fácil permanecer calmo no silêncio do templo, mas é no calor das palavras, nas diferenças inesperadas, nas discordâncias que surgem sem aviso, que descobrimos o verdadeiro alcance da serenidade. Porque a paz cultivada sozinha se mantém tranquila, mas a paz compartilhada exige coragem e cuidado. Cada pessoa que cruza o nosso caminho é um espelho que revela aquilo que ainda precisamos compreender. Às vezes, o outro nos irrita não por quem ele é, mas por tocar algo adormecido dentro de nós, medos, inseguranças, feridas antigas que não foram acolhidas. E é nesse instante que a paciência se torna mestra, ensinando a respirar antes de responder, a observar antes de reagir, a não confundir impulso com verdade. Responder com calma não é fraqueza. É força de quem já percebeu que gritar nem sempre comunica, que a pressa de ter razão só alimenta o conflito. É aprender que o silêncio pode carregar mais compreensão do que qualquer argumento. Ser paciente diante do conflito é como segurar uma chama nas mãos. Sentimos o calor, sentimos a intensidade, mas não permitimos que ele se transforme em incêndio. É a arte delicada, equilíbrio entre sentir e conter, entre o coração que pulsa e a mente que observa. O Buda ensinava que a raiva é como uma brasa quente que seguramos esperando atingir o outro, mas quem se queima somos nós. A paciência age como a água que apaga o fogo, sem negar a emoção, sem sufocar a verdade do que sentimos. Ela nos permite acolher o calor da indignação e transformá-lo em clareza, em percepção, em capacidade de agir com consciência. Quando respiramos antes de reagir, criamos um espaço pequeno, mas sagrado, entre o impulso e a resposta. É nesse espaço que nasce a liberdade. Liberdade de não se prender ao orgulho.
de não transformar uma palavra áspera em briga, de não permitir que a emoção momentânea dite a permanência ou o fim de um vínculo. Nesse instante, podemos escolher paz em vez de disputa, compreensão em vez de rancor, presença em vez de fuga. A paciência nos relacionamentos exige humildade. Ela nos ensina que não precisamos vencer, que não é necessário que o outro mude para que possamos sentir alívio. Cada interação se torna uma oportunidade de praticar compaixão, de observar nossas reações, de perceber a própria sombra sem culpar o outro. E, aos poucos, aprendemos que por trás de toda palavra dura há sempre uma dor buscando ser ouvida, um pedido silencioso de cuidado e atenção. When a paciência se instala, mesmo diante de conflitos, as relações se transformam. O que antes parecia ataque, se revela espelho. O que antes era frustração se torna aprendizado. A paciência cria pontes invisíveis entre os corações, permite que a escuta e o respeito floresçam e transforma encontros tensos em momentos de presença consciente. Aprender a ouvir com o coração é compreender que a guerra se dissolve não quando todos concordam, mas quando cada um se reconhece no outro. Não é sobre ceder ou vencer, mas sobre perceber que o vínculo é maior que a disputa, que o amor se faz presente quando a necessidade de provar algo deixa de dominar a alma. E, nesse silêncio paciente, descobrimos que o conflito não é um obstáculo, é uma oportunidade de crescimento mútuo, um caminho para a harmonia que nasce do respeito, da empatia e da presença. A paciência como portal da prosperidade interior. Quando falamos de prosperidade, geralmente pensamos em conquistas, metas, realizações visíveis. Mas o verdadeiro florescimento começa dentro, num espaço onde o tempo não se mede em resultados, mas em presença e consciência. É ali, silencioso e discreto, que o crescimento genuíno acontece. O mundo externo pode gritar por pressa, mas a alma sabe que cada semente precisa do seu próprio ritmo. A paciência é o solo onde a prosperidade espiritual germina. Sem ela, a pressa arranca as sementes antes que criem raízes, quebrando o ciclo natural do amadurecimento. Com paciência, aprendemos a respeitar os intervalos, os momentos de quietude, os tempos de espera que parecem longos, mas que são essenciais para a construção de algo duradouro. É como o broto que rompe a terra antes de ver a luz, silencioso, invisível aos olhos apressados, mas pleno em sua força vital. Ser próspero não é apenas acumular bens ou status, é estar em harmonia com o próprio ritmo interior. É compreender que tudo o que nos pertence virá, não porque tentamos forçar, mas porque aprendemos a receber no momento certo. A paciência é o tempo que o universo usa para alinhar o que ainda está sendo preparado para nós, e cada pausa, cada espera, é uma parte desse alinhamento. Muitas vezes a vida nos faz esperar não como castigo, mas como proteção. Ela retarda certos encontros, adia certos frutos, não para frustrar, mas para permitir que amadureçamos antes de colher. Quando o momento certo chega, tudo se encaixa com uma suavidade que a pressa jamais permitiria. E percebemos que cada espera continha lições. Cada intervalo era uma oportunidade de preparar o coração para receber aquilo que realmente merecemos. A prosperidade interior não é acumular, é compreender o valor do que já existe. É sentir gratidão pelo que se manifesta lentamente, pela força silenciosa das pequenas conquistas, pelos gestos discretos de crescimento que a vida nos oferece. Porque, no fundo, paciência é gratidão em prática. É reconhecer que tudo tem seu tempo, que nada se perde e que tudo chega quando o coração está pronto. Quando você pratica a paciência, sua energia muda. O ritmo interior se alinha com o fluxo da vida, e o que é seu começa a se manifestar sem esforço, sem medo, sem ansiedade. O fazer cede lugar ao ser, e a pressa, que antes parecia necessária, perde força diante da confiança no processo. Você percebe que a espera não é ausência, mas preparação, e que cada momento de quietude guarda algo valioso a ser compreendido. Então, um dia, você percebe, a paciência não era uma espera, era um portal. Um portal que conduz ao centro do próprio tempo, onde a verdadeira prosperidade floresce, silenciosa, profunda, paciente e eterna. É ali que se encontra a abundância genuína, não nas conquistas externas, mas na plenitude de se estar inteiro consigo mesmo, no ritmo natural da vida, respeitando cada instante como semente de algo maior.
Porque a paciência, quando praticada com atenção, não é apenas espera, não é passividade, não é demora. É sabedoria em ação. É a ponte que transforma cada momento simples em experiência significativa, cada dificuldade em oportunidade, cada silêncio em aprendizado. E a prosperidade, que antes parecia distante, torna-se presente. Não como objeto a ser conquistado, mas como estado de ser, como harmonia que pulsa em cada respiração. A arte sagrada de esperar com o coração desperto. Talvez a maior sabedoria da vida seja esta: nem tudo precisa acontecer agora. O universo tem seu próprio compasso, e a paciência é a dança que nos mantém em harmonia com ele. Se este ensinamento tocou algo dentro de você, permaneça conosco em sabedoria do Buda. Respire, confie e permita-se florescer no seu tempo. Inscreva-se no canal e continue caminhando conosco por este caminho de serenidade e despertar. Porque, às vezes, esperar é o modo mais bonito de avançar.